Muitos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir a Bíblia, livro de Mateus, capítulo 27. Vamos ler a partir do verso 46. Aleluia. Glórias ao Senhor. Motivo de muita alegria mais uma vez estar aqui. Que Deus possa ter misericórdia de mim e me usar. Eu sou apenas uma ferramenta. Sem a misericórdia de Deus eu não sou nada. O que seríamos de nós sem as misericórdias de Deus, né? Que o Senhor possa fazer esse presente aqui, amém? Os irmãos encontraram? Amém? Mateus 27, vamos ler verso 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim. Mais uma vez eu clamo pela misericórdia de Deus. Aleluia. Nós sabemos que hoje é uma data muito especial, né? A Páscoa. E Deus já tinha botado essa palavra no meu coração há algum tempo. Tinha até outra palavra preparada, eu estudei outra, mas o Senhor me tocou para falar aqui, né? Diante de uma data tão especial, acredito que seja bom a gente entender o que realmente significa a Páscoa, né? E o culto todo tem falado sobre isso, né? Sobre a cruz. Nós vamos ver que o Senhor sofreu tanto, mas tanto por nós. É um amor assim que vai além da nossa compreensão, sabe? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que Jesus, em toda a sua sabedoria, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não vai usar muitas palavras, ele vai dizer de tal maneira. É uma maneira tão grande, que vai além do nosso entender. Tanto que se nós formos buscar na Bíblia, a gente vai entender por que a gente ama a Deus. Nós temos tantos motivos para amar a Deus, para agradecer a Deus. Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus deu o seu Filho para nos salvar, Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, para amar a Deus. Agora, se você for buscar na Bíblia, acho difícil que tenha alguém aqui que consiga explicar por que Deus nos ama. Por que Deus te ama tanto? Por que Deus nos ama tanto? O que nós fizemos para Deus de bom que Ele nos ama tanto? Nós não podemos fazer nada para Deus. Quer dizer, claro, nós podemos buscar, mas o que eu e você pudermos fazer a nossa vida inteira, nada vai poder pagar esse sacrifício de Jesus aqui. Eu e você tínhamos uma dívida impagável, o homem não podia pagar isso. Você tinha um pecado que não podia ser perdoado, mas Jesus, Deus, Ele envia o seu Filho, que veio ao mundo. E Ele veio ao mundo não foi para te julgar, não foi para te condenar, mas para te salvar. Jesus morreu numa cruz. Quando Ele estava naquela cruz, os pecados de toda a humanidade estavam sobre Ele. Aleluia. Todo homem que veio, que havia de vir, já se passaram 2000 anos. Mas este sangue de Jesus ainda é o que nos purifica dos nossos pecados, e até que Ele venha. E quando Ele vier, Ele virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós possamos entender que o Senhor nos amou. Eu achei muito interessante porque eu agradeço a Deus, e Deus me confirmou essa palavra também, porque tinha separado aqui também vários versículos de Isaías 53, e foi um texto que foi quase todo lido aqui, né? E então os irmãos já leram, já vão se lembrar. Como nós lemos em Isaías 53:4, Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. Jesus naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou as nossas dores, ele levou tudo, tudo. Jesus pagou tudo. Aleluia. Eu e você não devemos mais nada, porque Jesus, ele pagou os nossos pecados, ele nos purificou. Só Jesus poderia limpar o homem. Só Jesus podia nos lavar, nos perdoar. Você entende que Jesus derramou o seu sangue para que você que somos falhos, todas as vezes nós erramos, nós podemos sim pedir perdão, nos arrependendo verdadeiramente, nós alcançamos o perdão de Deus. São muitas as pessoas que viviam uma vida lá no mundo, mas agora servem ao Senhor. O Senhor perdoa, o Senhor limpa, porque foi o sangue de Cristo que foi derramado para que eu e você tivéssemos esse perdão. Aleluia. Nós vamos ver que naquela cruz o Senhor é desprezado, o mais indigno entre os homens. Isaías 53, 3. Aleluia. Ele era desprezado, o mais indigno. Nós vamos ler alguns versículos acima. Mateus 27, do 32 ao 45. No livro que a leitura ia ficar um pouco extensa. Mas se você for ver, Jesus estava naquela cruz, pregado, entre dois ladrões. Depois de tendo levado açoites, ele teve que carregar a pesada cruz durante todo aquele caminho. Tudo para que você tivéssemos a salvação. Um reino que está preparado para nós, que nós não merecíamos de modo algum entrar nele. Nós lá seremos iluminados pela glória de Deus. Nós estaremos ali junto com os anjos, naquela cidade cujas ruas são de ouro. E o mais importante, Jesus vai estar lá. Nós vamos poder ver Jesus, vamos poder ver esse Deus, adorar a Ele. Eu e você não merecíamos de maneira alguma, mas foi o sangue de Cristo que pagou isso por mim e por você. Imagina naquela cruz do Senhor, levando chicoteadas, açoites, seu sangue escorrendo. Se você for ver o tamanho do sacrifício de Cristo, de Mateus 26 ao 27, vamos ver quando Jesus ele foi julgado injustamente. Nós vamos ver que em todo o seu ministério, Jesus só havia feito coisas boas. Jesus nunca fez nada de mal, nunca fez nada de errado. Muito pelo contrário, ele veio nos trazer vida. Ele veio esclarecer as coisas para a gente, nos mostrar o caminho da verdade. E naquela cruz ele vai ser acusado de coisas que não fez. Naquela cruz o Senhor vai levar socos, tapas, o Senhor vai ser cuspido no rosto. O Senhor vai ser crucificado naquela cruz depois disso. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele estava naquela cruz. Nós vamos ver que Ele foi posta na cabeça dele uma coroa de espinhos. Se você for ler, você vai ver o tamanho do sofrimento de Cristo por mim e por você. O que a gente precisa entender é que esse sacrifício, este amor foi por nós. A gente é tão pequeno, nós não merecemos nada, nada, nada. Mas Jesus, Ele veio dos céus. Dá para entender que Deus desceu dos céus. Jesus, Filho de Deus, desceu dos céus. Só para nos perdoar. Para nos mostrar o caminho da verdade. Para que nós possamos nos aproximar de Deus. Aleluia. O Senhor não merecia. Mas como vai dizer o texto de Isaías 53, com os malfeitores Ele foi contado. Jesus, que não tinha feito nada de errado, que nunca teve um pecado, agora estava numa cruz, entre dois ladrões, sendo crucificado, humilhado como ladrão. Nós vamos ver que as pessoas vão passar ali e vão dizer: esse é o rei. O rei está na cruz, o rei está todo machucado, o rei está sangrando, esse é o rei. Eles vão olhar e vão dizer: esse que derruba o templo em 3 dias e edifica. Jesus, já não bastava toda aquela dor física que o Senhor estava sentindo, ainda havia pessoas ali para dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E o mais forte disso tudo é que Jesus ele tinha poder para descer daquela cruz, ele podia mostrar quem ele era. Mas os olhos dele olhavam para aquelas pessoas com amor, e lá ele pensava em mim e em você. Aleluia. Jesus, ao invés de, talvez ele podia orar ao Pai: Pai, envia anjos, Pai, faz que caia raio sobre a cabeça deles, talvez. Mas ele não veio para tirar a vida, ele veio para dar a vida. E naquela cruz ele vai orar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aleluia.
Ele não merecia, mas Ele deu a vida por mim e por você. Imagina o precioso sangue do Filho de Deus derramado por mim e por você. Meu Deus do céu. Tudo isso Ele passou por nós. E você possa imaginar aí talvez todo o sofrimento de Cristo naquela cruz. Isaías 53:5 lida que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que isso quer dizer? Foi por mim e foi por você. Foi pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo meu erro, pelo seu erro, pelos nossos pecados. E não tem ninguém que não cometa pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, não tem ninguém que não tenha pecado. Você já nasceu no pecado. Aqui eu não tenho pecado não, eu já nasci dentro da igreja, eu sou fiel a Deus, todos somos pecadores. E só há um que pode nos libertar desse corpo carnal. Só há um que pode nos libertar dos nossos pecados. Esse homem é Jesus Cristo, aleluia. Glórias ao Senhor. Meu Deus. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós perdidos, sem saída, sem ter para onde ir, mas o Senhor fez cair sobre ele os seus pecados, os meus pecados naquela cruz. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Não se achou engano, não se achou iniquidade, não se achou pecado no Senhor, mas Ele morreu pelos seus pecados, aleluia. E Ele veio, nos deu direção. Talvez você imagine um rebanho disperso de ovelhas, talvez as ovelhas presas e se abre ali a porta do curral, e ovelha para lá, ovelha para cá, todas, e vamos supor, o rebanho todo perdido. Eu e você estávamos assim, todos perdidos, tentando nos aproximar de Deus, só que não tinham direção, a gente não conseguia entender. Um ia para um lado, outro para o outro. Mas o Senhor, o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor, que deixa 99 e vai em busca de um, Ele veio nos buscar. Ele nos trouxe para o caminho, Ele nos trouxe ao Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos leva ao Pai. Aleluia. Tudo isso foi por amor de nós. Nós não merecíamos. Ele era Deus, mas não teve por usurpação. Ele não quis se exaltar sendo Deus, ficando lá no trono. Ele desceu entre os homens como homem. Ele andou com homens pecadores, comeu com pecadores. Aleluia. Ele era Deus, mas Ele se fez homem. Ele humilhou-se a si mesmo naquela cruz. Ele se auto-humilhou para que você tivéssemos o perdão. Aleluia, meu Deus. Glórias ao Senhor. Glórias. E nós vamos ver que Deus Pai, Deus deu o seu Filho que desceu do céu sem pecado para morrer naquela cruz. Ele foi açoitado, Ele sofreu, Ele derramou o seu sangue. Imagina o tamanho daquela dor por nós. Aleluia. E Ele deu o seu Filho unigênito. E através do sangue de Jesus, Deus fez conosco uma aliança eterna. Agora eu e você somos filhos de Deus. Agora eu e você temos direção e podemos nos achegar a Deus. Aleluia. Uma aliança eterna agora Ele fez-nos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aí como diz em Romanos 8:14, se eu não me engano, que todos a quem são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Aleluia. Ele veio ao mundo, o mundo foi feito por Ele, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus hoje no seu coração, você é feito filho de Deus. Se você já recebeu Jesus no seu coração, você é feito filho de Deus. Não é mais da sua vontade, é da vontade dEle. Não é mais da carne, não é mais do sangue. Você é filho de Deus. Aleluia. Tudo isso foi por amor de nós. Entende que Deus nos adotou em sua família. E Ele tem promessas para nós. A maior promessa, a gente tem sim promessas. E a vida de um cristão, ela não se resume aqui na terra. Mas sim, a gente tem a obra para fazer aqui, porque a nossa missão é viver de uma maneira que nós possamos herdar a vida eterna.
e trazer pessoas para a presença de Deus para que também possam entrar no reino de Deus. Aleluia. E agora eu e você somos parte da família de Deus. Aleluia. Porque Deus te ama. Não dá para explicar, eu não sei porquê, mas Deus te ama. Não dá para entender por que Deus nos ama, por que Deus me ama, por que Deus te ama, mas Ele te ama, Ele nos ama, isso é o que importa. Aleluia. Glórias ao único e verdadeiro Deus. Imagina o tamanho da dor de Jesus foi por você. Aleluia. Imagina quando Jesus foi zombado pelos soldados com aquela coroa de espinhos. Para humilhar mais a Jesus, eles se ajoelhavam. Mas não em reverência, mas para humilhar o Senhor. Esse que é o Filho de Deus. Pegaram uma cana e bateram na cabeça do Senhor Jesus. Depois de ter sido açoitado, e também aquela cruz, imagina ele tendo que carregar a cruz naquele estado. Imagina o tamanho da dor de Jesus por mim e por você. Não dá para compreender esse tamanho amor de Deus por nós. Aleluia, nós vamos ver lá em João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida pelas ovelhas. Eu tenho poder para dar e para tornar a tomá-lo. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele deu a vida por mim e por você. Aleluia. Ele deu a vida por mim e por você. Glórias ao Senhor. Aleluia. Ninguém pode tirar a vida do Senhor se Jesus não tivesse se entregado. Ninguém poderia pegar Jesus, prender Jesus. Ninguém poderia ter tocado um dedo no Senhor. Ele era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele podia ter dito não, mas Ele se entregou por mim e por você. Aleluia. Imagina isso. Imagina talvez como foi para aquelas. A Bíblia vai dizer que algumas mulheres estavam ali Maria Madalena. Imagina como estava o coração de Maria Madalena. Alguém que teve a vida mudada, transformada por Jesus. A ponto de que ela deixou tudo e seguiu Jesus para o servir. E ali ela começa a servir Jesus e imagina como estava o coração dela agora. Vendo o seu mestre numa cruz, vendo aquele que libertou ela, sendo açoitado, sangrando, sofrendo, dando a vida por nós. Aleluia. E imagina isso. Glórias a Deus. Mas que você entenda, Jesus não apenas morreu, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou para me salvar. Ele vive como o Pai está. Ele tem promessas para nós, aleluia. Ele virá a segunda vez e nos tomará para si mesmo. E onde Ele estiver, nós estaremos também. Glórias a Deus. Você imagina estar com o Senhor no reino que Ele tem preparado para nós? Aleluia, meu Deus. Glórias a Deus. Tudo isso foi por amor de nós e Ele ressuscitou. Nós vamos ver que quando o Senhor ressuscita, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, se você for ver em Mateus 28. E lá em Marcos, é interessante que eu acho que em Marcos vai dizer que Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ver o sepulcro para perfumar o corpo de Cristo. Mas o próprio texto diz que elas iam pensando consigo, quem nos removerá a pedra? Porque tinha sido posta ali uma pedra extremamente pesada, muito pesada. Elas iam pensando, quem nos removerá a pedra? É interessante porque se elas fossem na lógica humana, por que elas estavam indo? Elas não conseguiriam tirar aquela pedra para perfumar o corpo do Senhor. Elas não conseguiriam entrar ali. Mas elas estavam indo. Quem nos removerá as pedras? Elas pensando, mas elas estavam indo da mesma maneira. E sabe o que significa? É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Às vezes você não vai mais fazer muitas vezes a sua vontade. Você muitas vezes não vai entender o que está fazendo. Mas você vai estar fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E quando você chega no cenário, quando elas chegam no cenário, elas vão se impressionar porque a pedra tinha sido tirada. Desceu um anjo do céu. Um anjo que o texto vai dizer, o seu aspecto era como de relâmpago, suas vestes brancas como a neve. E ele vai dizer, ó, não tem mais, não tenhais medo, eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou dentre os mortos, como havia dito, aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia.
E o anjo vai dar ali direção para elas irem contar para os outros discípulos, para os discípulos que Jesus ressuscitou. Aleluia. E elas saíram do sepulcro com temor. Elas saíram daquele ambiente com temor e com grande alegria. Elas foram correndo para contar essa notícia para os apóstolos. E no caminho, quem aparece? Jesus. Aleluia. Aquelas mulheres, imagina agora como esteve o coração de Maria Madalena naquele momento e agora como estava o coração dela. Ela viu o seu mestre ressuscitado, vivo, cheio de glória, aleluia. Elas se prostraram, elas adoraram a Jesus. E Jesus disse: não temais, e dizer a meus irmãos que vão para Galileia, lá me verão, aleluia. Entenda que Jesus está se referindo aos discípulos como meus irmãos. Porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos 8 que a gente agora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. O que é o herdeiro? Quem herda? Quem herda são os filhos. Co-herdeiro, quem herda junto. Aleluia. E quem herda junto? Os irmãos. Então, Paulo está dizendo que nós somos filho de Deus e irmão de Cristo. Que coisa forte, não é? A gente está muito acostumado a ouvir que nós somos filhos de Deus, mas nem sempre que somos irmãos de Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor. E nós somos o corpo de Cristo também. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus vai aparecer aos 12. E ele vai aparecer no monte, né? E vai dizer que que eles vão crer, mas vai dizer que alguns ainda duvidaram. Como é que pode? Jesus no seu ministério, ele esteve falando: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E mesmo assim muitos ainda não creram, alguns ainda não creram. E Jesus vai chegar e vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus então ele vai aparecer aos seus discípulos. E o que ele vai fazer é nos dar o ID. O ID, será que nós temos feito o ID? O ID por todo mundo. Pregar o Evangelho. Não quer dizer que talvez você tenha que viajar para a China ou para outro país para pregar esse Evangelho. Mas será que nós temos pregado com as nossas atitudes? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá? Porque Jesus disse: ide, preguem o meu Evangelho, tragam almas para o meu reino. Aleluia. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros, e nós temos que rogar para que nós possamos fazer parte. Nós temos que trabalhar nessa seara do Senhor e trazer mais, não é? Para trabalhar. Aleluia. E eu acho interessante, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, então o que nós vamos temer? Se Ele está conosco, para que se preocupar? Ele está conosco. Que a gente possa lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e confiar nele, porque Ele está conosco. Jesus vive. Ele se importa comigo e com você. E é incrível saber, tão bom saber que Deus no seu trono, Jesus no seu trono, tendo todo o poder. Ele mesmo assim lá do céu, eu e você tão pequenos e tem tantas pessoas no mundo, e Ele se preocupa comigo e com você. É tão bom saber que mesmo nós sendo tão pequenos, Deus nos ouve. Aleluia. Porque Deus ele se importa com uma ovelhinha. Como já falei, Ele deixa 99 e busca uma que se perdeu. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele está conosco todos os dias até a consumação, até o fim dos séculos. Aleluia, meu Deus. Nós possamos crer nisso. E a gente está na Páscoa, hoje é Páscoa. Queria desejar a todos uma feliz Páscoa, apesar de já estar de noite. Final do dia. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa, ela é a ressurreição de Cristo. Ou melhor, a comemoração, né, o simbolismo disso. E a gente simboliza, entende que na Semana Santa e na Páscoa, Cristo deu a vida por nós. Cristo derramou seu sangue por nós. Cristo nos perdoou, Cristo nos salvou, Cristo nos libertou, Cristo nos restaurou, Cristo nos deu acesso ao Pai. Aleluia. Glórias ao Senhor. E Ele ressuscitou. E se passaram 2000 anos desde que Jesus foi crucificado, desde que Jesus ressuscitou, mas Ele ainda vem buscar-nos. É interessante porque com o passar do tempo foi inventada muitas coisas. Foram botadas muitas coisas no caminho.
Quando a gente pensa em Páscoa, muitas vezes logo a gente associa a chocolate, né? Os irmãos são assim também, porque eu sou. Mas a gente tem que lembrar do sacrifício de Cristo. Que hoje você possamos, quando chegarmos em casa, antes de dormir, nós possamos dobrar os nossos joelhos, nós viemos recordar, né? E hoje nesse culto nós fizemos isso, recordamos que o Senhor deu a vida por nós, que o Senhor derramou o seu sangue por nós. Não viemos recordar isso só na Páscoa, mas todos os dias da nossa vida, porque Ele veio, desceu dos céus, a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, Ele veio para nos iluminar. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E você entende o que significa a luz da vida? Tudo esclarecido. Você sabe qual é o caminho. Você pode chegar-se a Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Que nós vamos nos aproximar dele, para que nós cheguemos ao Pai. Nós só podemos ir a Deus por Cristo. Não tem como eu me aproximar de Deus se não tiver Jesus. Né? Nós vemos que tem até religiões aí que talvez não creiam em Jesus, né? Mas é impossível chegar a Deus sem Cristo Jesus. Aleluia. Nós possamos entender isso e que Cristo Ele venha nos abençoar. Aleluia. Que a palavra dele esteja em nosso coração, né? Que hoje nós tenhamos realmente recordado que o Senhor deu a vida por nós, que Ele ressuscitou, né? Deus abençoe a cada um dos irmãos, a mim, que as misericórdias do Senhor sejam sobre nós a cada dia, a cada manhã, né? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Deus possa, agradeço ao pastor, Deus possa abençoar, né? Porque eu acredito que deve ser assim, meio difícil talvez botar eu, sou tão jovem aqui, às vezes até quando eu subo no altar, eu penso que os irmãos vão pensar, se tiver algum visitante, o que esse menino está fazendo aí no altar, mas como a pastora falou, se Deus me deu esse dom, não posso desperdiçar, agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, amém?